Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um curso da Universidade Trisul. Hoje nós vamos ver noções de acústica e a nossa primeira aula. Eu sou a Carolina Monteiro, eu sou arquiteta e doutora em Engenharia Acústica e Vibrações e também represento o Brasil no comitê da ISO responsável por acústica arquitetônica. Eu sou membro de alguns projetos europeus e atualmente coordeno o setor de pesquisa e desenvolvimento na empresa Harmonia Acústica. Nós vamos ver nesse curso como um todo algumas noções básicas de acústica e a aplicação da norma de desempenho, que é o que mais interessa para vocês. Mas vamos começar hoje com algumas noções básicas de acústica para a gente poder entender melhor como funciona tudo isso. A primeira questão é entender por que entender a acústica, por que a acústica é importante e por que ela está presente nas normas ao nosso redor. Simplesmente porque a acústica está em todos os lugares. Dos nossos 5 sentidos, a acústica é um dos que a gente não pode desligar em nenhum momento. Você pode escolher não tocar algo, você pode escolher fechar seus olhos para não ter a visão, mas não adianta, o ouvido, mesmo que tapado, está sempre, sempre, sempre em funcionamento. É um dos nossos sentidos que nunca está desligado. Então, a gente não tem forma de evitar os estímulos acústicos. E outra coisa fundamental é porque a nossa saúde depende também da acústica. A acústica é considerado o segundo contaminante já ambiental em todo o mundo pela Organização Mundial da Saúde, ficando atrás apenas da contaminação do ar. Ou seja, a contaminação acústica já superou até a contaminação da água e várias outras. E para dar um exemplo para vocês dos problemas para a nossa saúde que fatores acústicos podem trazer, eles não estão vinculados simplesmente à nossa audição. Existem doenças que podem ser do coração, de estômago, problemas de metabolismo, principalmente pelo sono afetado por ruído, dificuldades de aprendizado, distúrbios do sono, também problemas auditivos, psicológicos e incômodo em geral. Então, a nossa saúde depende da acústica, porque alguns desses problemas geram alterações hormonais que modificam o nosso corpo e podem levar, num caso altamente extremo, até a morte a longo prazo. E na nossa vida, no nosso dia a dia, a acústica, como eu falei, está presente em todos os lugares. Nessa figura, como vocês podem ver, até dentro de casa, nós estamos submetidos a vários estímulos. Os meios de transporte externos, o barulho de impacto de pessoas andando, pulando ou andando de salto em cima da nossa casa, barulhos aéreos. A gente vai ver isso com mais precisão quando a gente estiver nossa aula de acústica arquitetônica. Mas é importante saber que até em casa nós não estamos protegidos. E vamos ver algumas noções básicas de acústica. E a noção mais básica que a gente pode ter de acústica é conseguir responder a pergunta de o que é o som. Existem várias definições para comentar, para definir, para explicar o que é o som. Essa é mais uma delas. O som é qualquer variação da pressão atmosférica que o ouvido humano pode captar. A mais mínima variação nessa pressão atmosférica pode ser captada pelo ouvido, e isso seria o som. É importante a gente não confundir o som com ruído. O ruído é aquele som que não é desejado. Então, som é tudo. E o ruído é só aquele som que não é desejado. É muito importante vocês já começarem a ter essa noção de que, em acústica, existem vários fatores subjetivos. O que é ruído para mim pode não ser ruído para você, mas nós dois vamos estar submetidos ao mesmo ruído ou som. E como o som se propaga? Para que exista som, sempre a gente precisa ter uma fonte. Pode ser muito barulhenta ou não. A gente precisa ter uma fonte. A gente precisa de um meio de propagação desse som. Então, precisa existir um meio, nesse caso aqui é o ar,
Pode ser água, pode ser um sólido. E a gente sempre vai precisar de um receptor, que no nosso caso está representado aqui pelo ouvido. Uma coisa importante para vocês prestarem atenção e não cometerem o erro de falar que as partículas viajam, nesse gráfico, nesse GIF, fica bem fácil entender como funcionam essas variações da pressão atmosférica. Essa fonte sonora, ela está fazendo com que todas essas partículas de ar sejam perturbadas. E como vocês podem ver, quem vai viajando no espaço é a onda. As partículas apenas sofrem compressão ou rarefação e ficam vibrando ao redor do estado inicial onde elas estavam. Por isso, essas pressões, essas variações na pressão atmosférica são tão mínimas. Então, quem viaja é a onda sonora, por meio dessas áreas de compressão e rarefação. A partícula apenas vibra na região onde ela estava no estado inicial, ok? Já em relação ao receptor, o receptor está formado principalmente, quando a gente fala de humanos, né, todo o nosso corpo é um receptor, mas está representado principalmente pelo nosso ouvido. O nosso ouvido é uma máquina fantástica que está formada por várias partes, o ouvido externo, o ouvido médio, o ouvido interno e toda a sua relação com o cérebro, através do nervo auditivo, e é uma máquina muito potente de processamento de som. O nosso ouvido, o ouvido externo, ele representaria um microfone de altíssima qualidade, sensível às mais mínimas variações. O nosso ouvido médio funcionaria como um pré-amplificador e processador, tanto o nosso médio como o interno. E o córtex cerebral, através do nervo auditivo, seria um analisador de frequências. Essas palavras podem parecer estranhas agora, mas no futuro, com cada aula, vocês vão saber muito bem sobre o que a gente está falando. Mas o importante é saber que o nosso ouvido é uma máquina muito precisa e que, de forma quase funcionando como um microfone, um pré-amplificador e um analisador, ele é capaz de captar as ondas sonoras, transformar ondas mecânicas em estímulos nervosos e isso vai para a nossa interpretação. Esse é o fenômeno do ouvir de forma muito simplificada. E agora, o que a gente vai ver são alguns parâmetros muito importantes para a gente entender como o som se comporta. O primeiro parâmetro que a gente vai ver é a amplitude. A amplitude ela está muito relacionada ao conceito de volume no nosso dia a dia. O que é que a amplitude representa? Vocês imaginam que tem aqui um diapasão. O diapasão é uma fonte sonora que está causando perturbação na pressão atmosférica daqui, a pressão que geralmente está em 100.000 pascais, 1 atm. Está gerando essa perturbação e criando essas regiões de rarefação e compressão. A forma como essa pressão aumenta e diminui ao longo do tempo é a amplitude da onda sonora. A forma de medir a amplitude é em pascais, mas o mais importante é vocês relacionarem a amplitude ao conceito de volume. Eu mostro aqui para vocês em detalhe as regiões de rarefação que correspondem a uma baixa amplitude e de compressão que representam uma alta. E para perceber essa amplitude, o nosso ouvido funciona de uma forma muito especial. O nosso ouvido é como se fosse uma balança que é capaz de medir desde uma maçã, que pesa menos do que 1 quilo, até uma montanha. Essa é uma boa referência, um bom paralelo para a gente entender toda a amplitude que o nosso ouvido pode perceber. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui do lado, o limite da audição está em 20 micropascais. Esse é o limite da nossa audição, a mínima variação de pressão atmosférica que o nosso ouvido consegue perceber. Conforme a gente vai subindo, a gente vê que, assim como da maçã até a montanha,
O nosso ouvido é capaz de detectar desde 20 micropascais até 100 milhões de micropascais, representado aqui pela decolagem de um jet. Esse chegaria muito próximo já do limite de dor. Esse limite de dor significa que a nossa audição, a partir dessa variação de pressão atmosférica, né, de pressão sonora, o nosso ouvido já sofre lesões permanentes, tá? Lesões irreversíveis. Como vocês podem ver, falar sobre o som e sobre o ruído nessa escala seria um pouco complicado, porque quando a gente falasse de som, a gente ia falar, olha, aqui nesse quarto está muito barulhento, tem 1000 micropascais. Ah, não vá perto daquela pista de decolagem, tem 100 milhões de micropascais. Ia ser muito difícil a gente fazer qualquer conta. Como a gente ia perceber uma variação de 10.000 e 12.000 micropascais? Seria muito difícil. E por isso foi inventada uma escala para ajudar a gente a compreender melhor isso. E esse é o famoso decibel. O decibel nada mais é do que a representação do som, dos níveis de pressão sonora, de forma fácil numa escala logarítmica. Qual é a diferença de uma escala linear para uma escala logarítmica? A escala de pressão em pascais que eu mostrei aqui para vocês, ela é uma escala linear. Para eu ir de um passo a outro, do 0 ao 1, eu tenho uma unidade, do 1 ao 2 eu vario uma unidade. Já numa escala logarítmica, como o dB, quando eu vou de uma unidade a outra, eu multiplico por 10 ou divido por 10. E dessa forma, em vez de representar o som em forma de pressão sonora, com essa escala tão grande, nós vamos falar em níveis de pressão sonora, que vão ser representados de várias formas, como NPS em português, nível de pressão sonora, SPL, Sound Pressure Level em inglês, ou mesmo L acompanhado do P de pressão. A pressão de referência é o limite da audição. Então, os 20 micropascais representam o 0 dB. E a partir daqui, nós trabalhamos com uma escala muito menor, onde a gente consegue lidar com esses números de 0 até 140, que representam o limite da dor, de forma muito mais fácil nessa escala logarítmica. Mas o importante dessa escala logarítmica é entender que o dobro de decibéis não vai significar o dobro da sensação. Para vocês terem uma ideia, se a gente tem uma máquina funcionando com 80 dB, na amplitude de 80 dB de nível de pressão sonora, para que o nosso ouvido seja capaz de perceber alguma diferença, nós precisaríamos ter 2 máquinas, o dobro da energia. E isso seria representado por 83 dB, pois essa soma é energética. Já para a gente, o nosso ouvido perceber como o dobro esse nível de pressão sonora, nós precisaríamos ter 10 máquinas. Precisaríamos ter 10 vezes a mais a energia para perceber um aumento de 80 a 90 dB e ter essa sensação do dobro. Agora a gente vai falar sobre outro parâmetro do som muito importante, a frequência. A frequência, da mesma forma que a amplitude está relacionada com o volume do som, a frequência está relacionada com o tom do som, se ele é mais grave ou mais agudo. Como vocês podem ver nesse gráfico, os tons graves vão estar relacionados a frequências mais baixas. O que é uma frequência? A frequência é o número de ciclos por segundo. Então, em 1 segundo, como vocês podem ver, essa onda ela faz menos ciclos do que a onda que está aqui embaixo. O comprimento de onda entre as cristas dessa onda é muito maior que a de baixo. Portanto, essa é uma baixa frequência e tem um tom mais grave. Já o número de ciclos por segundo dessa onda aqui embaixo é muito maior. Isso seria uma frequência alta, pois ela faz vários ciclos por segundo. E uma coisa interessante é não confundir frequência com amplitude.
nesses dois exemplos de ondas, ambos têm exatamente a mesma amplitude, ou seja, o mesmo volume. A diferença que existe entre eles é o tom, devido a esse comprimento de onda, onde a gente tem baixa frequência com tom grave e alta frequência com tom agudo. A unidade de medição para a frequência é Hertz, é o Hertz, que significa exatamente a execução de um ciclo por segundo. Nós, os seres humanos, temos uma amplitude de frequência que vai desde os 20 Hz até os 20.000 Hz. Todos os sons que possuem uma frequência menor de 20 Hz não são audíveis por nós seres humanos e são chamados de infrassons, que a gente pode relacionar com os sons que a baleia emite e vários outros animais marinhos. Todos os sons que têm uma frequência acima dos 20.000 Hz, dos 20K, que se pode dizer, também são sons inaudíveis para o ser humano e são os conhecidos ultrassons, que a gente pode representar pelos sons que emitem os morcegos ou os sons que alguns animais ouvem também. Eu recomendo que quem tiver curiosidade, entre no site Tone Generator, vocês encontram a direção web aqui, e lá vocês vão poder brincar com as diferentes frequências. Ele possibilita que você coloque qualquer frequência e que você ouça ou não. É um bom teste para você saber se você está jovem ou não tão jovem. Pois, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de perceber as altas frequências. Então, olha lá. Vai vendo se entre 16.000, 20, se você ainda ouve alguma coisa, eu tenho que dizer que você está muito jovem. Eu recomendo muito que vocês brinquem com isso. Outra coisa importante para a gente entender em relação à frequência é que vai ser muito mais difícil, no âmbito principalmente da acústica arquitetônica, a gente controlar as baixas frequências. As baixas frequências possuem um comprimento de onda muito grande. Imagina que para 100 Hz, o comprimento de onda é de 34 metros. É como se um trem estivesse tentando atravessar uma parede. A gente tem que concordar de que é muito fácil um trem atravessar uma parede. Já para as frequências médias e baixas, é muito mais fácil o controle. Por exemplo, para 1000 Hz, a longitude de onda é de 3,4 metros e é como se um ser humano correndo estivesse tentando derrubar a parede correndo. Para algumas paredes é um pouco mais fácil. E já para as frequências altíssimas, como a de 10.000 Hz, é como se uma mosca, a longitude de onda é de 0,34, né, só 34 centímetros, é como se uma mosca estivesse tentando derrubar uma parede. É um pouco mais complicado. Então, fica aqui um conceito muito importante. Sempre vai ser mais fácil, por meio de isolamentos ou de todos os outros critérios que a gente vai ver, controlar as frequências médias e altas. Vai ser sempre mais difícil lidar com as baixas frequências por conta do tamanho da longitude de onda. Sempre a gente vai ter a sensação de que a gente está tentando controlar um trem que quer derrubar uma parede. Outro conceito importante é a gente entender que é muito difícil lidar com o som em diferentes frequências. Seria muito complicado a gente falar que esse gráfico é o nível de pressão sonora que a gente tem no ambiente. Nesse gráfico, o que vocês estão vendo representado é a amplitude do som, através da escala logarítmica do dB, o nível de pressão sonora e não a pressão, por frequência. Então, para 63 Hz, nós temos 75 dB, para 125, 85. Acho que seria muito complicado a gente sempre mostrar um gráfico para uma pessoa, ou a gente sempre informar através de um gráfico para cada frequência qual é o nível de pressão sonora. Por isso, existem níveis de pressão sonora globais, que são nada mais nada menos do que a soma energética de todos os níveis de pressão para cada frequência e que resulta num número único, num número global. Como vocês estão vendo aqui, o SPL global.
Uma dica muito importante para vocês não se assustarem é que, como essa soma é energética, sempre o nível de pressão global, nesse caso aqui 89, vai ser maior que o maior número por frequência, que a gente tem aqui 85, pois a gente está somando a energia de todos esses níveis de pressão sonora num número só. Muito mais fácil de lidar. Os níveis de pressão sonora vão poder ser representados por bandas de oitava ou terço de oitava, e uma banda vai integrar a energia do som entre duas frequências. E como eu falei para vocês, esse valor global vai ser a soma de energia de todas essas bandas. Ainda em relação às frequências, é interessante destacar que o ser humano não percebe todas as frequências da mesma forma. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui no lado direito, ele é o resultado de ensaios empíricos feitos ao longo de muitos anos. Essa é uma das últimas revisões, em 2003, onde foi apresentado. E é um gráfico que representa a percepção, é o Equal Loudness Control, seria a curva de contorno de como o ser humano percebe essa amplitude de acordo com a frequência. Vou explicar um pouco melhor. Imaginem que nós temos um nível de pressão sonora de 40 dB para 1000 Hz, para a frequência de 1K. Se nós formos baixando a frequência, cada vez mais a gente vai necessitar que se aumente esse nível para a gente ter a mesma sensação auditiva que a gente teve de 40 dB a 1000 Hz. Conforme a frequência vai baixando, vocês podem observar que cada vez é necessário um nível de pressão sonora mais alto para que a gente tenha a mesma sensação auditiva. O que é que isso significa? Isso significa que o nosso ouvido ele é menos sensível às baixas frequências. Então, para o nosso ouvido perceber as baixas frequências, a gente precisa de um nível de pressão sonora muito maior. E o mais interessante dessa descoberta, de descobrir que o nosso ouvido não é muito sensível à baixa frequência, possibilitou várias adaptações em formas de avaliar o som. E essas curvas são chamadas de curvas isofônicas, pois elas representam a mesma sensação auditiva que a gente tem de acordo com a frequência. E outra descoberta interessante é comprovar que nós somos mais sensíveis nas frequências médias, que representam justamente as frequências da voz humana. Isso possibilitou a criação da curva de ponderação A, uma curva que a única coisa que ela faz é tentar adaptar os níveis de pressão sonora à forma como o nosso ouvido ouve. E como eu coloquei para vocês aqui, essa curva vermelha forte é a curva de ponderação A. E olha o que ela faz. Para frequências mais baixas, ela diminui o nível de pressão sonora, ela aplica uma correção para que a gente possa corrigir os níveis de pressão sonora da mesma forma que o nosso ouvido. Então, como vocês podem ver aqui, a curva de ponderação A não é nada mais nada menos do que uma curva isofônica invertida e alisada, né? Mais arredondada. E o objetivo dessa curva é corrigir o espectro sonoro da mesma forma que o nosso ouvido. O último parâmetro que a gente vai ver agora é a velocidade do som. O cálculo da velocidade do som exige algo de complexidade, mas o mais importante para a gente aprender é que a velocidade do som depende diretamente do módulo de elasticidade e da densidade do material. Ou seja, usando um pouco de lógica, quanto mais denso for o material, mais o som vai se propagar facilmente e a velocidade vai ser maior. Como vocês podem ver aqui, a velocidade do som no ar é da ordem de 343 metros por segundo. E já no concreto, chega a 4.000 metros por segundo, pois o módulo de elasticidade do concreto é menor e a densidade do concreto é muito maior do que o ar. Guardem bem esse conceito, pois quando a gente for estudar a acústica arquitetônica, vocês vão ver toda a diferença de propagação do som quando a origem dele é aérea ou quando a origem dele é de impacto diretamente no sólido.
pois o som vai viajar muito rápido e vai ser um dos grandes vilões do isolamento. Bom, mas eu acho que a gente já viu muitas coisas interessantes hoje e a nossa aula pode acabar por aqui. Para vocês terem um gostinho de quero mais, eu gostaria de comentar que a nossa próxima aula será sobre acústica arquitetônica, onde a gente vai ver tudo que envolve a acústica dos edifícios. A gente vai ver os tipos de ruído, aéreo, impacto e também o de vibrações. Foi um prazer mostrar um pouco de acústica para vocês e eu aguardo todos nas próximas aulas sobre acústica. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula aqui na Universidade Trisul.